Gostaria de dar uma boa noite a todos. Saudá-los também com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças ao Senhor Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui hoje em sua casa, nesta noite, para adorarmos a Ele em espírito e em verdade, neste culto de louvor, adoração ao Senhor, que já está iniciando. Então vamos fazer uma oração. Peço que todos possam ficar em pé neste momento, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento aos céus, ao trono da graça de Deus, e orar ao Senhor pelo início do culto que está sendo realizado. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor Deus, e por esta noite maravilhosa, Pai, o qual o Senhor nos traz em tua casa, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido aqui nesta noite. Também, Senhor Deus, para estarmos em comunhão com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor Deus, para ouvir a tua santa e bendita palavra. Que possamos sair daqui nesta noite, Pai, edificados com tua palavra em nossas vidas. Possamos colocar em prática no nosso dia a dia a tua palavra, Senhor. Recebe a nossa adoração como aroma suave, Senhor, diante do teu trono, Senhor Pai. Derrama tuas bênçãos, Senhor Deus, neste lugar, em nossas vidas, Senhor. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o cântico Alfa e Ômega. Vamos adorar o Senhor com este cântico maravilhoso. Abra o seu coração a Deus, eleva o seu pensamento aos céus e adora esse Deus santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que deu o seu único Filho por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para honrar esse Deus maravilhoso.
cântico Ebenezer, louvando ao Senhor na beleza da sua santidade, mais uma vez com esse cântico. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2. Vamos ler os versículos 5 ao versículo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao versículo 11. É a nossa leitura. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a Santa Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Peço ao nosso irmão Benai que vem aqui à frente para fazer uma oração agradecendo a leitura da palavra do Senhor que nós lemos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por estar em tua casa, te agradecemos por estar neste lugar, que possamos dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor, que esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus possa habitar em nossos corações, na vida da tua igreja e do teu povo. Ó Deus, que possamos confessar Jesus Cristo como Senhor, como diz a tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja aplicada em nossos corações, que ela venha ser o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés, na nossa caminhada como cristãos. Que a tua palavra venha ter a primazia sobre a vida de cada um de nós, e que teu nome seja glorificado em nosso meio, e que a palavra aqui pregada nesta noite sirva de edificação para a tua igreja e para a salvação daqueles que não conhecem ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que nesta noite o teu nome seja glorificado em nosso meio. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Benai. Podemos assentar a todos. Muito obrigado aí pela colaboração e principalmente pela reverência ao nosso Deus e também à palavra de Deus. Bem, agora nós iremos ofertar e dizimar o nosso Deus aqui em sua casa. Nós iremos cantar o hino 329 do cantor cristão, Conta as Bênçãos. Aí você já tem a oportunidade, hoje de ofertar ao nosso Deus, trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na sua obra. 329. Deus
auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, deseja uma vez, age bem surpreso quanto Deus já fez. Temos também aí o Pix, né? Não esqueci de falar para os irmãos, mas está na tela o Pix também. Você pode ofertar através do Pix. Bem, peço ao nosso irmão Gilmar vir aqui à frente para fazer uma oração pela oferta que foi arrecadada na casa do Senhor. Boa noite, amada igreja. Vamos agradecer ao Senhor pela oferta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela a tua oferta, Senhor, que foi recolhida. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que contribuiu, aqueles que não contribuíram, que o Senhor venha também derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos amados irmãos, para que contribua também de coração. Que essa oferta, Senhor, será para a tua casa, para a manutenção, Senhor, do teu trabalho e também, Senhor, para ajudar, Senhor, aquelas pessoas que estão no campo fazendo a tua obra. Te agradecemos, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada irmão e que o Senhor venha estar também dando, Senhor, a nós sabedoria, conhecimento para falar, Senhor, do teu amor, falar do teu evangelho. Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão Gilmar. Queridos, agora nós iremos nos confraternizar. Peço que mais uma vez todos possam ficar em pé. E nós iremos agora, você agora tem a oportunidade, nós temos agora essa oportunidade, não é? De cumprimentarmos uns aos outros, né? Dar aquela bênção a cada um, né? Pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus. Vamos cantar o cântico Chorar e Sorrir com você. E com este cântico nós iremos nos confraternizar, amém? Eu me alegro quando vejo você prosperar no amor e em todo sentido da vida. Fico feliz em saber que você é feliz. A palavra me diz, eu devo te amar assim. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te orar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Os problemas da vida eu sei que não vão separar-nos do amor em Cristo Jesus. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te orar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te orar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Vou te orar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos também. Essa também é a minha
Meus amados irmãos também, né? Agora nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. Não pode ficar sentados mesmo, tá? Abra sua Bíblia em Evangelho de São João, capítulo 3. Nós iremos ler os versículos 31 ao 36. Evangelho de São João, capítulo 3, bem melhor dizendo, versículos 31 ao 36. Todos encontraram? Digam um amém bem forte, amém? É isso aí. Então todos, eu creio que todos acharam. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja vai ler os versículos pares, todos juntos, tá bom? Em uma só voz, bem bonito ao Senhor. Vou começar a leitura, os irmãos dão continuidade nos versículos pares e eu nos ímpares. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Igreja. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Igreja. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Vamos ler todos juntos o 36? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mais uma vez, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ok, amém, graças a Deus, lemos a palavra do Senhor. Agora sim, mais uma vez, peço por gentileza que possam de novo ficar de pé, vocês todos. E agora nós iremos cantar mais um cântico ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar esse Deus santo, esse Deus que nos deu salvação por meio do seu Filho. O cântico é Reina sobre mim. Não perca essa grande oportunidade que Deus está te dando hoje, de adorá-lo, de o exaltá-lo, de glorificá-lo de todo o teu coração a Ele, porque a Ele é toda a honra e toda a glória em cima no céu e embaixo aqui na terra. Reina sobre mim.
sentar. Muito obrigado. Obrigado a todos mesmo de coração pela reverência ao nosso Deus e pela colaboração também. Agora eu quero passar a palavra ao nosso pastor Júlio César, que vai trazer as suas considerações e também a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, eu sempre gosto de citar a misericórdia e a graça de Deus, porque a misericórdia e a graça de Deus são dois elementos espirituais que nos sustentam todos os dias. E se você está aqui essa noite, está respirando, seu coração está batendo, se você abriu a boca para adorar a Deus, é porque a misericórdia do Senhor já me alcançou, é porque a graça de Deus está sobre as suas vidas. Por isso nós devemos dar ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e agradecer ao Senhor, porque nós somos privilegiados, porque nesse dia 14 de julho de 2024, às 19h33, nós estamos na casa de Deus. Enquanto outros não têm esse privilégio, nós estamos tendo esse privilégio. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos e visitantes. Deixe-me fazer o reconhecimento dos nossos visitantes, onde nós temos aqui o visitante do irmão Márcio, Jackson, Miguel, a Maria de Jesus e a Jamile, né, que estão ali, são a parentela do irmão Márcio. Temos também a Nathalie. Quem é a Nathalie? Cadê ela? Ah, tá. É visitante de vocês? Cadê? O irmão Paulo não está aí, não? Vocês vieram sozinhos? Rapaz. Ok. Também a Alessandra, Mirella e Rabi já são os nossos congregados, tá? Os congregados e não são mais visitantes. Tá? Então vamos dizer a nossa frase que nós temos para os nossos visitantes. Vamos lá? Sejam bem-vindos à Cristo Celeste, e volte sempre. Amém. Todos vocês são nossos visitantes especiais. Irmãos, no culto de doutrina e oração, nós estamos estudando o livro de Colossenses. Tá, e quarta-feira que passou, nós meditamos nas credenciais da igreja de Colossos. E eu disse para os irmãos que ao orar a Deus, eu fui convencido pelo Espírito Santo desde quarta-feira. Estou orando a Deus e fui convencido pelo Espírito Santo de trazer novamente a mensagem de quarta-feira. Porque eu reconheço a necessidade que nós temos de pregar esse evangelho transformador. Por isso eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Para o tema, o poder transformador do Evangelho. O que o Evangelho ele faz na vida de um pecador? Quais essas transformações
que ele traz, nós vamos ver especificamente nesses versículos a serem lidos, que é Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? Leiamos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 1, nos diz assim a santa palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito para que possamos entender a palavra de Deus com clareza essa noite, para que haja salvação de vidas e edificação de vidas. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa bendita palavra e queremos pedir ao Senhor que essa palavra fale nos nossos corações, para que possa, Senhor, promover arrependimento, fé, salvação para aqueles que ainda não te têm como único e suficiente Salvador. E para nós, Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, possa produzir para nós a continuidade, Senhor, dessa palavra nos nossos corações, para termos sempre o progresso, para sempre desenvolvermos a nossa salvação, o qual o Senhor pede a cada um de nós, e crescermos no conhecimento e na graça e na misericórdia do Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, para que a Tua graça se manifeste sobre nós juntamente com a Tua misericórdia, Senhor. Manifeste o Teu poder entre nós, para que hoje, Senhor, possa haver edificação e transformação de vida. Pois assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar-se. Então, queridos irmãos e visitantes, eu gostaria de conversar com vocês sobre o poder do Evangelho. O Evangelho, quando ele chega na nossa vida, ele tem um efeito transformador na nossa vida. Nós queremos lembrar do apóstolo Paulo, que antes da sua convenção, ele se chamava Saulo. E Saulo foi aquele que perseguiu a igreja de Deus. Saulo foi aquele que matou os cristãos. Ou seja, Paulo, ele era contra o evangelho de Jesus Cristo. Mas quando Paulo, ele teve a experiência de ser transformado pelo evangelho de Jesus Cristo, quando Atos
vai dizer no capítulo de número 9, quando a luz de Cristo, o Evangelho Santo, transformou a vida do apóstolo Paulo, derrubando ele daquele cavalo, e Cristo ali o transformou. Paulo passou a ser de perseguidor, matador de cristão, a pregador do Evangelho. Paulo foi aquele que teve a audácia de dizer para os irmãos de 1 Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo, ele foi transformado pelo Evangelho. Então, irmãos, quando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele transforma a vida de uma pessoa, essa pessoa, ela passa a ser exclusivamente de Deus, pelo poder transformador desse Evangelho. Então, essa noite, eu gostaria de destacar 3 princípios bíblicos de quando uma pessoa ela é transformada verdadeiramente pelo Evangelho. Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, logo no início, Paulo aqui, ele agradece a Deus pela vida desses irmãos, porque Paulo, como nós temos aprendido, ele não foi o que fundou essa igreja, ele não foi o pastor, mas ele foi aquele que mentorou essa igreja, foi aquele que discipulou essa igreja. Então Paulo aqui, ele tem um grande prazer de ver aqueles irmãos que estavam caminhando verdadeiramente firme naquele Evangelho. Então convido você para que você possa olhar para a sua Bíblia, no versículo de número 3, onde nós temos aqui o princípio, ou o primeiro princípio do cristão que é verdadeiramente transformado pelo Evangelho, que é o cristão. Esses irmãos de Colossenses, eles tinham relacionamentos certos com Deus e com os homens. Olha o versículo de número 3 e versículo 4, Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aí Paulo vai dizer no versículo de número 4 o propósito, porque ele agradecia a Deus pela vida desses irmãos. Ele vai dizer: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os homens. Paulo aqui, irmãos, ele agradece a Deus, porque esses irmãos, eles tinham relacionamentos certos com Deus e com os homens. Então, o versículo 3 ele diz: damos sempre graças a Deus. Irmãos, quando o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma verdadeiramente a pessoa, essa pessoa, ela tem um relacionamento certo com Deus. E como é que nós entendemos um relacionamento certo com Deus? Qual é a experiência? Qual é o entendimento que nós temos, que nós estamos tendo um relacionamento certo com o nosso Deus? Que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que esse relacionamento é segundo a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Paulo, quando agradece a Deus esses irmãos, Paulo reconhece aqui que esses irmãos tinham um relacionamento certo com Deus. Por quê?
Porque esses irmãos eram o texto não está dizendo, mas nós entendemos que quando o cristão, quando ele é transformado verdadeiramente pelo Evangelho, quando ele tem esse relacionamento certo com Deus, ele pratica aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, os ensinamentos básicos da fé cristã, que é a leitura da Bíblia. Quando a pessoa tem um relacionamento certo com Deus, ela lê a Bíblia, essa pessoa, ela ora, essa pessoa, ela congrega, essa pessoa, ela ama os irmãos, essa pessoa, ela perdoa um ao outro, essa pessoa, ela cuida um do outro, porque esse relacionamento, ou esse evangelho que o transformou, faz que esse relacionamento seja certo com Deus. Paulo aqui ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, irmãos, o que é que nós tiramos como aplicação para nossas vidas? Como é que nós tiramos essa aplicação? E essa aplicação ela vem por meio de uma pergunta: como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que você tem se relacionado com Deus? Você é aquele cristão que já foi transformado verdadeiramente por esse evangelho, porque esse evangelho, irmãos, ele transforma. Se esse evangelho não transformasse, as pessoas continuariam do mesmo jeito que estavam antes de receber esse santo evangelho. Mas quando esse evangelho ele é aceito por essa pessoa, tem que haver uma transformação. E hoje, irmão, está perceptível quando nós olhamos para a igreja contemporânea no dia de hoje, essa falta de relacionamento certo com Deus. Paulo aqui, dou graças a Deus, damos sempre graças a Deus, se referindo a esses irmãos, porque eles tinham um relacionamento certo com Deus. Irmãos, ontem eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos comentando sobre testemunho de cristão. Eu disse para os irmãos, quero repetir mais uma vez, as 3 instituições que estão desacreditadas. Ninguém acredita mais em político, nos governos, nos governantes, porque eles prometem e não cumprem ou não fazem. Ninguém acredita mais na polícia militar, que em vez de ela proteger, não quero generalizar, mas ela tem mais matado do que protegido. A outra instituição, sabe quem são? Os evangélicos. Por falta de quê? Por falta de um bom testemunho. Por falta de ter esse relacionamento certo com Deus. Hoje, não todos, mas as classes dos pastores, as classes dos irmãos, eles têm sido servidos como chacota para a sociedade. Porque lhe falta esse relacionamento certo para com Deus. Hoje, dificilmente, nós, a igreja contemporânea, como um todo, são aqueles que têm esse relacionamento certo com Deus. Paulo aqui, irmãos, não está colocando a perfeição desses irmãos, mas Paulo está colocando aquilo que eles tinham aprendido do próprio apóstolo Paulo. Paulo está colocando aqui para esses irmãos, sobre o relacionamento certo com Deus, aquilo que Paulo tinha pregado para esses irmãos. Aquilo que esses irmãos eles tinham ouvido de Paulo, eles estavam praticando. Por isso que Paulo diz: damos
sempre graças a Deus. Irmãos, Paulo também agradece a Deus, porque esses irmãos, eles tinham relacionamentos certos com os homens. Olha o versículo de número 4. Certo com os homens. Ele vai dizer assim, versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E do amor que tendes para com todos os santos. Paulo agradece a Deus porque eles tinham relacionamentos certos com Deus. E Paulo agradece a Deus porque ele tinha relacionamento certo com os homens, quando ele fala, e do amor que tendes para com todos os santos. Então, quando nós temos relacionamento certo com Deus, certamente nós vamos ter relacionamentos certo com os homens. Mas quando nós não temos relacionamento certo com Deus, dificilmente nós vamos ter relacionamento certo com os homens, porque tudo depende de um bom relacionamento com Deus, porque Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte de todas as coisas que precisamos para termos um bom relacionamento com os homens. E Paulo, ele agradece a Deus e diz para esses irmãos, do amor que tendes para com todos os santos. Irmãos e visitantes, como é que está o nosso relacionamento diante dos homens? Há alguém aqui que tem um inimigo? Alguém aqui essa noite que precisa perdoar? Alguém aqui essa noite que precisa pedir perdão? Como é que está o teu relacionamento com os irmãos, com o vizinho, com a sociedade? Como é que está o teu relacionamento? Paulo lhe agradecia a Deus porque ele via o amor que tendes para com todos os santos, ou seja, todos os irmãos e todos aqueles que conviviam com ele. Paulo agradecia a Deus. Como é que está o seu relacionamento com o seu irmão ou com a sua sociedade? Porque, irmãos, mais uma vez, nós precisamos a cada dia melhorar esse relacionamento com Deus para podermos melhorar o nosso relacionamento com nossos irmãos e com a sociedade. Como eu disse para os irmãos, nós precisamos melhorar o nosso bom testemunho. Irmãos, hoje nós vimos na igreja contemporânea do dia de hoje essa falta de amor para com os irmãos. Nós vimos na igreja contemporânea essa falta de amor pelo próximo. Primeiro pelo próximo, quando nós não pregamos para o próximo. Aí já está identificando uma falta de amor para o próximo. Até porque quando nós temos relacionamento sadio com Deus, nós vamos entender, nós vamos obedecer os mandamentos para se amar ao próximo. E um dos mandamentos para se amar ao próximo é o amor pela sua alma. Qual o Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura. Esse mesmo evangelho que tem nos transformado, que nos transformou, nós devemos ir pregar o evangelho, porque isso é amor. E o que tem acontecido hoje com a sociedade, com a igreja do dia de hoje? É que falta esse amor, falta esse relacionamento certo por meio de um relacionamento certo com Deus. Então, uma coisa se puxa a outra. Uma coisa é ter um relacionamento certo com Deus, que vai puxar um relacionamento certo com os homens. Você conhece algum irmão que é insuportável? Quando a pessoa olha e diz assim, ixi, lá vem aquele irmão, meu irmão, aquele irmão ali. Você conhece aquele crente que diz, rapaz, aquele crente ali, ele comprou e ele não pagou.
Aquele crente ali, ele é caloteiro, não vou vender para aquele crente não. O quê? Para ir para o céu com aquele crente, eu prefiro ir para o inferno. Não quero ir para o céu para aquele crente não. Irmãos, isso é falta de um bom relacionamento com as pessoas e com os irmãos. Então Paulo aqui, ele dá graças a Deus por esses irmãos de Colossenses. Damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Será se Jesus Cristo está dando graças a Deus por nós? Será se fosse as palavras de Jesus Cristo? Será que ele poderia dizer: dou graças a Deus aí por esse meu filho aí? Esse meu filho é aquele que me coloca em primeiro lugar. Esse meu filho é aquele que obedece os meus mandamentos. Eu dou graças a Deus. Aí somente o Espírito Santo ele pode falar. Irmãos, segundo princípio, que esse evangelho transformador, ele transforma, e esses irmãos de Colossenses, eles tinham passado por essa experiência, é que eles deixaram a desesperança do paganismo para abraçar a esperança do evangelho. Esses irmãos, eles eram irmãos pagãos, o qual eles adoravam outros deuses. Pela manhã na escola bíblica dominical, nós estamos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e nós estamos estudando as obras da carne, e hoje os nossos dois ensinamentos foi sobre idolatria e feitiçaria. E o que é idolatria? É colocar tudo aquilo na frente de Deus é idolatria. Tudo que nós colocamos na frente de Deus é idolatria. Esses irmãos aqui de Colossenses, eles eram os irmãos idólatras, porque eles vinham do paganismo, adoravam outros deuses. Nós não adoramos Maria nem São João, mas muitas das vezes os nossos deuses estão nas coisas. E esses irmãos, eles tinham vindo desse paganismo, mas quando eles receberam o evangelho, eles deixaram a desesperança para abraçar a esperança do evangelho. Por isso o versículo de número 5, ele vai dizer: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então o que aconteceu com esses irmãos? Deixaram aquilo que eles não tinham esperança para abraçar aquilo que eles tinham esperança. E aqui eu gostaria de destacar 3 aspectos dessa esperança. Primeiro, o seu caráter. Olha o versículo de número 5. Paulo está dizendo que o caráter dessa esperança Paulo está dizendo assim, que vos está preservada nos céus. Irmãos, existe 2 esperanças. Existe uma esperança que é para esse mundo, e existe a outra esperança que é além desse mundo. Por exemplo, a esperança desse mundo, que eu vou arrumar um emprego melhor, é a esperança desse mundo, de uma forma ilustrativa, tá? A esperança dos céus é que esse corpo aqui, que nós sentimos dores, nós não vamos mais sentir essas dores, porque essa esperança está nos santos céus. Então, o aspecto dessa esperança, ela está nos santos céus. E esses irmãos de Colossenses, eles deixaram essa desesperança e passaram a abraçar a esperança do evangelho. Por quê, irmãos?
Porque o que tem acontecido hoje, mais uma vez aplicando a nós, tá? Eu preciso fazer essa aplicação a nós, trazendo daqueles dias e aplicando para nós. O que tem acontecido hoje? Pelo mundo que nós estamos vivendo, qual a palavra do Senhor nos diz? Que é os últimos dias, porque os acontecimentos estão apontando para os últimos dias, e isso causa em nós essa desesperança. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa esperança, ela está somente aqui nessa terra. A esperança, ela está somente aqui nessa terra. E nós precisamos fazer como esses irmãos de Filipenses fizeram. Eles deixaram a desesperança e abraçaram a esperança do Evangelho, o qual o caráter dessa esperança está preservada nos santos céus. A esperança desse mundo nós podemos até perder, mas a esperança dos céus está o que? Está preservada. Então, aqui nós temos o caráter dessa esperança. O segundo aspecto dessa esperança, irmãos, que ela é uma segurança. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, ainda no versículo 5 ainda. Que vos está preservada, onde que ela está preservada? Nos céus. A pergunta é: Satanás, a nossa carne, ou qualquer outro elemento, até mesmo pecado, ela vai conseguir alcançar ou tomar essa esperança? O que os irmãos acham? Sim ou não? Por quê? Porque ela está segura. Essa esperança do Evangelho, Paulo está dizendo que ela está preservada nos céus. Então, se ela está preservada nos céus, nós entendemos que ninguém pode tomar essa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo, vamos ler esse texto, ele não é muito conveniente para nós, mas é o nosso passaporte para os santos céus. Filipenses. Por isso que muitas das vezes, irmãos, nós não temos esse entendimento. Filipenses, capítulo de número 1, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 21, vamos pegar do versículo 21, Filipenses 1, 21. Essa esperança, ela está preservada nos céus. E Paulo vai dizer com relação à morte, Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é prejuízo. Paulo está dizendo que morrer é prejuízo? Morrer o quê? É lucro, por causa dessa esperança, a segurança dessa esperança que está preservada nos céus. Olha o versículo de número 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, Paulo aqui, os irmãos conhecem a história de Paulo. Paulo foi aquele apóstolo, aquele servo que mais sofreu pelo Evangelho. E Paulo aqui, ele está desejando a morte, porque ele sabia que foi ele que escreveu aos irmãos de Colossenses, que a segurança dessa esperança está nos santos céus. Então Paulo, ele sabia disso, e ele disse: para mim o morrer é lucro.
Ou seja, se fosse por ele, eu gostaria de logo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, porque todas essas coisas, a esperança desse mundo vão passar, mas a esperança do Evangelho nos santos céus, essa não passa e está esperando a cada um de nós. E esses irmãos aqui de Colossenses deixaram tudo isso para abraçar a esperança do Evangelho. Irmãos, sabe que isso nos ensina que nós precisamos confiar mais em Deus. Sabe que isso nos ensina que nós precisamos aumentar mais a nossa fé. Porque esse mundo é passageiro, as coisas desse mundo é passageira, mas a de Cristo ela é eterna e nós temos essa esperança, porque o Evangelho ele faz isso. O Evangelho ele faz isso, ele traz para nós essa esperança, que tudo isso vai passar. As dores, os sofrimentos, as angústias, as tribulações, tudo isso vai passar, porque nós temos uma esperança que nos aguarda nos santos céus. Terceiro aspecto dessa esperança é a sua fonte. Olha o versículo de número 5, parte B. Ele vai dizer: do qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pela palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança ela é gerada pelo Evangelho, por aqueles que escutaram o Evangelho. Então, essa esperança, eu não vou ali na Panaí, compro ela, não vou conseguir. Ou eu vou ali no Coema, chego lá, me dá aí uma esperança que está lá nos santos céus. Eu não vou conseguir. Essa esperança que o apóstolo Paulo está dizendo, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Sabe de onde vem essa fonte? Do Evangelho de Jesus Cristo, o qual ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, porque os ímpios, eles se desesperam num velório. Quando está chegando a funerária, aí quando está fechando o caixão, aí começa aquele chororô, aquela coisa toda. Aí quando vai levar o defunto lá para enterrar e quer se jogar, aquele desespero todo. Muitas das vezes até crente é assim, né? Por causa de quê? Por causa dessa esperança. Não sabe de onde que vem essa esperança. E para aqueles que perderam os seus entes Cristo, que são crentes, vão encontrar nos santos céus. Vão encontrar nos santos céus, porque essa esperança ela está segura, porque essa esperança ela vem desse Evangelho. Somente esse Evangelho pode gerar essa esperança, não existe outra coisa. Por isso que esses irmãos de Colossenses, eles deixaram tudo aquilo, porque eles abraçaram o Evangelho. Então, mantenha a sua esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você vai entender que essa esperança está nos santos céus. Eu gostaria de ler esse texto, só para nos ajudar. 1 Coríntios, capítulo de número 15, olha o que o apóstolo Paulo diz com relação à esperança dessa vida. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita em apenas esta vida, somos mais felizes de todos os homens. E aí, irmãos? Olha, vocês olhem o texto. Se eu falar uma heresia aqui, vocês vão engolir. Diga, não, pastor, está errado. Se a nossa esperança em Cristo se limita
em apenas esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se vocês, irmãos, se limitam, a esperança somente dessa vida, vocês são os mais felizes de todos os homens, porque essa esperança aqui, ela passa. Mas a dos céus, que está preservada, está em segurança, essa não passa. Então, não espere somente nessa vida. Espere nessa vida, mas olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espere nessa vida, mas cante o cântico todos os dias. Ora, vem Senhor Jesus. Porque nós queremos provar essa esperança. Porque essa esperança aqui, ela traz para o homem, para o crente, a infelicidade. Paulo está dizendo: se vocês esperam, vocês são os mais infelizes de todos os homens. E esses irmãos de Colossenses, eles tinham entendido que a esperança do Evangelho estava nos santos céus. Terceiro princípio. Terceiro princípio que esses irmãos aprenderam quando eles foram transformados pelo Evangelho. Está no versículo de número 4 a 8, quando ele diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Terceiro princípio, irmãos, é que esses cristãos de Colossenses, eles deixaram a estagnação do pecado para crescerem na fé evangélica. Esses irmãos aqui, eles estavam estagnados no pecado, e eles deixaram, de uma vez que receberam o santo evangelho, e esses irmãos, eles cresceram na fé evangélica. Ou seja, Paulo aqui, a partir do versículo 3, ele dá graças a Deus depois que ele ouviu a fé desses irmãos, do amor que a gente contou. Ou seja, esses irmãos estavam crescendo a cada dia na fé evangélica, porque eles decidiram deixar o pecado. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado é aquele elemento que nos separa de Deus. O pecado. Então esses irmãos, eles estavam separados de Deus pelo pecado. Mas quando o evangelho chegou, como aconteceu com Saulo, ele foi transformado. Esses irmãos, eles disseram não para o pecado e receberam a graça, a misericórdia de crescer na fé evangélica. Então aqui eu quero destacar 4 estágios desse crescimento. O que aconteceu? Será que eles foram lá na igreja de Hierápolis, na igreja de Efésios? O que eles fizeram? Será que nós saímos daqui e fomos no shopping, atrás de crescimento espiritual, em praças, nós vamos encontrar? Não, esses irmãos aqui, eles cresceram por causa de 4 estágios. E o primeiro é que eles ouviram o evangelho. Olha o versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Sabe por que esses irmãos, eles cresceram
espiritualmente, deixaram todos os pecados, a estagnação do pecado, porque eles ouviram o Evangelho. E esse ouvir é tanto de ouvir, porque é pelo Evangelho mesmo que a pessoa é transformada, mas também eles ouviram no sentido de obedecer esse Evangelho. Irmãos, quando a pessoa aceita o Evangelho, tem algumas implicações. Lembra da história do apóstolo Paulo? Qual foi a implicação que o apóstolo Paulo teve quando recebeu o Evangelho? Jesus mandou ele logo de férias, Jesus mandou logo ele para um hotel, fica aí no hotel. O que aconteceu? Houve implicações. Paulo foi aquele, como eu disse, ele sofreu por esse Evangelho. Então, esses irmãos, eles ouviram esse Evangelho, eles praticaram esse Evangelho, eles obedeceram esse Evangelho quando eles disseram não para o pecado e sim para a obediência de Deus. Por isso que eles cresceram. E aqui, irmãos, está o primeiro princípio para nós que precisamos crescer na fé evangélica. Você conhece aquele cristão que já tem 10 anos de convertidos, 15 anos, 20 anos e não tem um crescimento espiritual? O que acontece, irmão? Por que não tem esse progresso? Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos dar progresso à nossa salvação. E esses irmãos aqui, eles foram progredindo, primeiro porque eles ouviram e obedeceram o Evangelho. Então, quando o crente, ele recebe, mas não obedece, ele não vai crescer espiritualmente. Quando o crente, ele não obedece, quando ele não recebe esse Evangelho, ele está dizendo que ele está dizendo sim para o pecado. Porque o que é o pecado? É tudo aquilo que fazemos, pensamos, que não é conforme com os princípios de Deus. E esses irmãos aqui, Paulo está dizendo aqui no versículo de número 4, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Os irmãos, eles eram praticantes desse Evangelho. Segundo, irmãos, esses irmãos, eles creram em Cristo. Primeiro eles ouviram, obedeceram e eles creram em Cristo. Olha o versículo de número 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então esses irmãos, eles cresceram porque eles ouviram, eles obedeceram, mas esses irmãos, eles cresceram porque eles creram e creram verdadeiramente em Cristo. Paulo está dizendo, desde que ouvimos da vossa fé. Alguém chegou lá para Paulo e disse, Paulo, aqueles irmãos de Colossenses, a fé daqueles irmãos em Jesus Cristo, pense numa fé. Paulo, aqueles irmãos ali, eles são crentes verdadeiros mesmo. Por quê? Porque eles creram verdadeiramente em Cristo. Irmãos, e hoje, para nós, o que tem acontecido? Porque os crentes não estão crescendo. Estou pregando aqui, irmãos, sobre a perca da salvação, não. Mas tem muitos crentes que precisam se converter verdadeiramente, irmãos. Tem muitos crentes que precisam verdadeiramente crer mesmo em Jesus Cristo, porque é um progresso. Ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, do amor que tende para com todos os irmãos. Então tem pessoas que entregam a vida por algumas circunstâncias, ou por alguma circunstância, por algo, mas lá na frente nós vamos ver esse irmão ainda não creu, porque ele continua fazendo aquilo que fazia antes da sua conversão, não houve mudança. Paulo diz, se alguém está em Cristo,
continua sendo a velha criatura. Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está olha a preposição em, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esses irmãos aqui, eles creram verdadeiramente em Cristo. Por isso que Paulo diz, dou graças a Deus pela vida desses irmãos, porque eles creram realmente no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro estágio, irmãos, desse crescimento. Eles foram instruídos e discipulados. Olha o versículo de número 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, que foi o pastor daquela igreja. Então esses irmãos, eles estavam crescendo na fé evangélica, primeiro porque eles ouviram, obedeceram, eles creram, e agora eles foram instruídos e discipulados. Instruídos e discipulados. Irmãos, hoje eu estou com um estudo aí que eu estou preparando, que quando nós participamos da reunião dos pastores, na nossa reunião dos pastores a gente comenta, sobre as dificuldades, E uma das nossas conversas nós estávamos comentando a falta de reconhecimento da igreja sobre a autoridade espiritual, sobre o pastor, que é a autoridade espiritual. A Bíblia diz que foi Deus, Deus que coloca uma pessoa na autoridade de um pastor, que é autoridade eclesiástica e autoridade parlamentares, é Deus que o coloca. E hoje nós temos visto nas igrejas a falta de entendimento, não vou dizer falta de ignorância, mas vou dizer falta de ensino da própria igreja, ensinar o rebanho sobre a autoridade espiritual. Aqui nós estamos diante de uma autoridade espiritual chamada Epáfras. Essa autoridade, esse pastor, o que ele fazia? Ele instruía esses irmãos e ele também dava discipulado para esses irmãos. A dificuldade é que a igreja ela não entende que o pastor é uma autoridade e precisa instruir esses irmãos mediante a palavra de Deus, que é nos cultos de doutrina, de oração, na EBD, no domingo à noite, e é também aquele aconselhamento que o pastor instrui para que as pessoas possam tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. Mas hoje o que tem acontecido? As pessoas já trazem para o pastor e só faz dizer, pastor, ore por mim. Mas não chegou antes, dizer, pastor, o que o senhor acha de eu namorar com esse cidadão aqui? Aí o pastor, autoridade espiritual, instruído pela Bíblia, vai dizer, não namore com esse rapaz. Mas hoje o que tem acontecido? Por falta dessa instrução, os crentes eles têm quebrado a cara porque não reconhecem no pastor a autoridade espiritual. E esses irmãos aqui, eles estavam crescendo porque eles foram instruídos. Irmãos, às vezes eu chamo uma pessoa, uma família para dar algum aconselhamento bíblico. Olha, espera. Aí o que acontece? A pessoa quebra a cara por falta de instrução. Não coloca isso como prioridade na minha vida. Irmãos, eu tiro por mim. Tudo que eu ia decidir, primeiro eu comunicava a Deus e depois o meu líder espiritual. Para que assim eu pudesse decidir as coisas. Esses irmãos de Colossenses, eles foram instruídos. Sabe o que estavam crescendo? O pastor disse para ele, não namora com esse rapaz. A irmã disse, tá bom, pastor, vou atender o senhor, não vou namorar. Esses irmãos, eles iam crescendo, porque eles foram o quê?
instruídos e discipulados. Eu sempre digo para os irmãos que quando uma pessoa se converte, eu instruo logo 3 coisas básicas que ela precisa fazer, que é ler a Bíblia, orar e congregar. Se ela não fizer nenhuma dessas 3, pelo menos algumas, dificilmente essa pessoa vai crescer, porque ela não está recebendo a instrução. Aqui nós temos 4 horas da tarde, com o professor Benaia, que está ali, a classe de discipulado, para os novos convertidos, até para você, crente ainda, que pensa que é maduro, que pensa que não precisa. O que é um discipulado? Vai discipular você, preparar você para servir a Deus de uma forma sadia, te preparar tanto para as tentações enviadas pelo diabo, como pelas provações enviadas por Deus. Então, o discipulado, a instrução, vai te preparar. E esses irmãos aqui estavam crescendo por causa disso. Eles eram instruídos, versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras. E hoje, meus irmãos, nós temos visto as quedas, tanto na família como na vida do crente, por falta de quê? De instrução. Eu não preciso do pastor, não preciso do pastor não. Eu vou decidir sozinho. Não preciso nem de Deus, não apresento nem para Deus, nem para pastor, nem para ninguém. Eu mando na minha vida. Não é assim que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que eu vou dar conta de vocês, ovelhas, diante de Deus. É eu que vou dar conta. Mas vocês também vão dar conta diante de Deus pelo pastor que Deus colocou na vida de vocês, e vocês não querem receber instrução e nem ser discipulados. Paulo diz: dou graças a Deus por esse irmão de Colossenses, porque eles foram instruídos e discipulados. Último estágio desse crescimento. Os outros pregaram 1 hora, né? Não quero ficar por baixo não, tá bom, irmãos? Versículo 6 ao versículo de número 8. Esses irmãos, eles se tornaram cristãos frutíferos. 6 a 8. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Versículo 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Sabe o que estava acontecendo com esses irmãos? Esses irmãos foram aqueles que abraçaram o Evangelho e logo eles frutificaram. Foi exatamente para as que Paulo pegou a própria experiência dele, que quando Cristo converteu, quando ele aceitou esse Evangelho, ele ficou cego, depois ele foi logo pregar o Evangelho. Aqui esses irmãos, eles cresceram na fé evangélica, porque esses irmãos eram os irmãos que frutificavam na obra de Deus. Esses irmãos, eles frutificavam. Esses irmãos, não é que aqueles irmãos que ficavam no banco da igreja dizendo dessa forma. Esses irmãos eram aqueles irmãos que quando convidavam, aplicando na nossa igreja, a gente tem um ministério de oração aqui, que começa das 7 às 8. E quem gosta de oração, quem confia na oração, quem crê na oração, era para juntar a nós. Esses irmãos, eles cresceram porque eles gostavam de oração, eles frutificavam. Esses irmãos eram aqueles irmãos, por se frutificar, eram aqueles irmãos que gostavam de estar no culto de doutrina e oração, porque eles queriam aprender doutrina e eles queriam frutificar a cada dia mais. Esses irmãos eram aqueles que convidavam para o evangelismo, que nós temos aqui terça-feira, das 17h30 às 6h30, e sexta-feira também. Esses irmãos eram aqueles que evangelizavam.
eles cresciam. Então esses irmãos aqui, eles frutificavam. Esses irmãos aqui, de uma forma, de uma frase que as pessoas dizem, não tinham nem tempo nem para pecar, porque sempre estavam frutificando. Abra sua Bíblia para Hebreus. Olha esse exemplo aqui, irmãos. Hebreus capítulo de número 5, versículo 11. Olha esse exemplo aqui que o autor de Hebreus diz. Esses irmãos judeus aqui, Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Os cristãos hebreus, eles não tinham progredido. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornado tardio em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esses irmãos aqui de Hebreus, os irmãos hebreus, eles não tinham progredido na fé. E o autor está dizendo, vocês precisam de pessoas que ensinem. Você já era para ser um professor de EBD, você já era para estar tanto tempo convertido. Vocês não estão produzindo fruto. Vocês não estão produzindo fruto. O autor de Hebreus está dizendo, há necessidade de alguém que vos ensine. Irmãos, não era para estar pregando isso aqui, não. Era para nós estar bem lá na frente. Acho que era para nós estar estudando a volta de Cristo, algo mais robusto para a nossa fé. Mas eu tenho que estar pregando isso aqui para irmão que ainda não cresceu, não está frutificando, chamando a atenção do irmão pela pregação, que não vem para o culto, que não lê a Bíblia, que não ora, não está progredindo, não está fazendo nada. Chama para o evangelismo, não vem. Chama para o culto de oração, não vem, não está progredindo, não está fazendo nada. Era bom que fosse para o céu logo, né? Era bom que fosse para o céu. O autor de Hebreus está dizendo, meus irmãos, vocês precisam crescer na fé. João, irmãos, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. João capítulo de número 15. Esses irmãos de Filipenses, eles eram irmãos frutíferos, porque eles sempre estavam arraigados a Cristo Jesus. João capítulo de número 15. João 15, quando Jesus fala da videira e o ramo, isso aí diz algo interessante. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Esse cortar não é perder a salvação não, tá, irmãos? Esse cortar aqui, segundo o comentarista, aquele que não dá fruto, Deus deixa logo ele de lado. Aquele que não dá fruto, ele está passivo sempre a receber disciplina de Deus. Não é de perder a salvação não, mas aquele que dá fruto, ele corta para que produza fruto mais ainda. Versículo 3. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode, aí é que está o que da questão? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
É aquela aplicação: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você não ler a Bíblia, não orar, não congregar, não obedecer os mandamentos, você não vai poder dar fruto, porque o que traz dar fruto é os elementos básicos da fé cristã. Aí versículo de número 4: porque permaneceis em mim, eu permaneceis em vós, já li. Versículo de número 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Ixi, está fraco, não estão acreditando não. Vou ler de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Dá muito fruto, irmãos. Esse irmão de Colossenses estava crescendo porque ele estava arraigado em Cristo. Ele vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 5: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lançando no fogo, e o queima. Mas versículo de número 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós. Olha a promessa maravilhosa: pedirei o que quiserdes e vos será feito. Isso é promessa de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Versículo de número 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, olha outra promessa, a fim de que tudo quando perdides a meu Pai em meu nome vos-la conceda. Olha aí, maravilha, nós temos até promessa para aquele que frutifica na obra do Senhor. Aí, irmãos, não tem como. O crente se converte, vive uma vida de pecado, não trabalha na obra de Deus, Deus é a primazia, e vai orar a Deus, e vai pedir a Deus. Deus não vai conceder, irmãos. Eu disse, irmãos, pela manhã, que as promessas de Deus é para os fiéis. Não se engane tentando receber as promessas de Deus, se você está sendo infiel com Deus. Não se engane. Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não está dizendo, fique desobediente, não trabalhe na obra do Senhor e vem pedir pela conversão do teu filho. Não vai receber, só se for pela graça de Deus, mas se depender de você, não vai receber, porque a promessa de Deus é somente para os fiéis. É somente para os fiéis. Então, finalizando, esses irmãos de Colossenses estavam o quê? Frutificando. E eles foram crescendo na fé, Irmãos, finalizando, vamos fazer as aplicações para nós finalizarmos essa mensagem dessa noite. Primeira aplicação, irmãos, para as nossas vidas, é que nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. Irmãos, não brinque de ser crente. Eu acho que está na hora de a gente dar um basta. Está na hora de a gente se posicionar. Ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, não se engane. Então vamos manter um relacionamento sério com Deus, para você dizer, o Senhor é meu pastor, para você dizer, tudo posso naquele que me fortalece, para você dizer, 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão, 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Para nós dizermos, em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nós temos relacionamento certo com Deus. Deus tem nos dado 24 horas para nós vivermos. Quantos minutos, quantas horas nós damos para o nosso Deus? Nós temos visto isso, irmãos,
Tudo que acontece na nossa vida serve para a nossa aplicação. Irmãos, quanto capítulo tu leu? 2. Quantos capítulos leu, irmão? 3, 5. E, rapaz, que é isso? Semana todinha. Poxa, não dá para ler 10 capítulos, 15, 20 capítulos, mas 2 capítulos. Tem algo errado aí, irmãos. Então vamos ter um relacionamento certo com Deus, porque se nós tivermos um relacionamento certo com Deus, nós vamos ter um relacionamento certo com os irmãos e com os homens. Nós vamos ser aqueles crentes que o Senhor Jesus Cristo nos diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que nós devemos ser o sal, a luz do mundo, que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, para que as pessoas possam dizer, aquele ali é crente, meu. Rapaz, aquela igreja ali, a Brilho Celeste, pense no amor que os irmãos têm pelo rapaz ali, é os irmãos de Atos 42, 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães. Rapaz, aqueles irmãos ali da Brilho Celeste, se for possível, eles vendem as suas propriedades, e se alguém estiver precisando, aqueles irmãos, eles vão ajudar uns aos outros, porque eles têm um relacionamento certo com os homens. Aqueles irmãos ali da Brilho Celeste, pense nos irmãos que têm um amor. Será que é isso? Nós estamos fazendo uma campanha aí. E aí, Diácono Ivon, meu irmão, mandei a mensagem aí, os irmãos só fazem visualizar. Tem coragem de dizer nem sim, nem não, nem se posicionar. Meus irmãos, nós precisamos ter um relacionamento melhor com Deus e com nossos irmãos. Segunda aplicação, irmãos, deixe essa esperança desse mundo e abrace a esperança do Evangelho. Mais uma vez, irmãos, não vai melhorar não, irmãos, tá? Infelizmente não vai melhorar não. Você vai continuar sentindo essa dor, você vai continuar tendo essa dificuldade, não vai melhorar não. Agora, faça como Paulo disse aos irmãos de Colossenses. Nós vamos chegar nesse capítulo de número 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, busque as coisas do alto. Nossa esperança está lá nos céus, irmãos. Nossa esperança não está mais aqui nessa terra, nossa esperança está no céu, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós temos essa esperança. Terceira aplicação, irmãos, para as nossas vidas. Você que está assim com o pecado, de mãos dadas, abraçado, está estagnado no pecado, rompe com o pecado. Rompe com o pecado, porque o pecado vai lhe afastar de Deus. Rompe imediatamente com o pecado e abrace essa fé evangélica para que você possa crescer. Para que você possa crescer. Nós queremos uma igreja, irmãos, eu quero uma igreja que esteja crescente, que esteja crescendo de uma forma sadia. Porque o que tem acontecido? As igrejas, elas não estão crescendo, elas estão inchando. Estão inchando. Poxa, a Brilho Celeste, 50 membros, vai no culto de doutrina, chama para evangelizar. Sempre aquele grupinho. Evangelismo, ministério de oração que nós colocamos, sempre aquele grupinho. Onde que aumenta mais um pouco é na escola bíblica dominical, né? E no culto à noite, mas sempre aquele grupinho. Então essa igreja, ela está só se inchando, ela não está crescendo, porque quando a igreja cresce, quando ela deixa o pecado, que é o impedimento de a igreja cristã crescer, quando ela deixa, sabe o que vai acontecer? No culto do ministério de oração, terça-feira,
Os irmãos vão estar todos aqui, porque querem crescer em oração, querem vir para a oração, para que Deus venha suprir as suas necessidades. Sabe o que vai acontecer? No culto de doutrina, todos os irmãos que puderem vão estar aqui, porque querem crescer, querem aprender doutrina. No evangelismo, sabe o que vai acontecer? Todos vão entender que é uma obrigação, não é uma opção, é uma obrigação evangelizar. Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, sabe o que vai acontecer? Nós vamos crescer, porque nós vamos sair para pregar o evangelho, e as pessoas vão se converter, e daqui a pouco a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque esse templo ele vai ficar pouco, vamos ter que construir para cima, ou comprar o terreno do lado, porque nós estamos crescendo como igreja. Mas isso só vai acontecer nós dissermos não para o pecado, e colocarmos Cristo em primeiro lugar. Cristo tem que ser a primazia nas nossas vidas. Quando Cristo não é a primazia nas nossas vidas, nós estamos pecando contra Deus e dificilmente nós vamos crescer na fé evangélica. Aí isso traz mais trabalho para o pastor, né? O pastor vai ter que estar visitando, vai ter que estar aconselhando, vai ter que fazer mensagens voltadas para combater a prática do pecado, enquanto era para estar pregando a salvação e a doutrina para o crescimento espiritual do pastor, o pastor vai estar fazendo mensagens para combater o pecado dos irmãos. Então, irmãos, vamos deixar a estagnação do pecado para nós crescermos na fé. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que glorifique, que exalte, que bendize o seu bendito e soberano nome. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Santíssimo Deus, nós queremos, Senhor, com santo temor, com reverência, pedir, Senhor, a Tua misericórdia nas nossas vidas, pedir a Tua graça nas nossas vidas, Senhor, porque nós queremos progredir, nós queremos desenvolver a nossa salvação, como aqueles irmãos ali de Colossenses, que cresceram, Senhor, na fé evangélica, mas para que aqueles irmãos pudessem crescer, eles tiveram que fazer algo, Senhor. E Pai, nós queremos pedir a Tua ajuda, queremos pedir o Teu socorro para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude também, Senhor, a fazer algo, Senhor. E a primeira coisa que queremos fazer, Senhor, é melhorar os nossos relacionamentos contigo. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe o nosso andar, e nós precisamos melhorar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque fazendo assim nós vamos melhorar os nossos relacionamentos com nossos irmãos, com os homens, o qual nós precisamos ser luz, nós precisamos dar um bom testemunho. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nos ajuda também a não colocarmos a nossa esperança nessas coisas, nas coisas materiais, que são coisas passageiras, Senhor, das coisas desse mundo, mas que a nossa esperança, Senhor, que está guardada, que está segura, onde ninguém tomará, que o Senhor nos ajude a guardarmos, nos preparando para essa bendita esperança que está preservada nos santos céus,
E ali, quando chegarmos, quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, nós vamos ter essa esperança, Senhor, qual muitas das vezes nós temos aqui nesse mundo, mas ela é enganosa, Senhor. Mas a verdadeira esperança, ela é verdadeira, ela está nos céus, onde todos nós não iremos mais sentir dor, todos nós iremos ser transformados. Então nos ajude, Senhor. Pai, nos ajude também a deixarmos aquilo que tem te atrapalhado e nós servirmos ao Senhor, Pai. Nos ajude a deixarmos a prática do pecado que só o Senhor conhece, para abraçarmos, Senhor, a fé evangélica, onde nós queremos crescer, queremos progredir, queremos conhecer mais o Senhor a cada dia, Senhor. Queremos crescer na Tua graça e na Tua misericórdia, para que a Tua promessa venha estar sobre as nossas vidas, Senhor. Para que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, venha estar nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada família, tem misericórdia de cada visitante, Senhor. Que eles também possam ser abraçados, alcançados por esse evangelho transformador. Que o Teu Espírito Santo convença da justiça, do pecado e do juízo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, dê a eles por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a salvação, Pai. E nós, como igreja do Senhor, possamos anunciar esse evangelho santo, para trazermos almas, Senhor, para o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Recebe da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Abençoe nossa ida para os nossos lares. Nos dê um bom descanso, um sono reparador. E se houver o amanhã para nós, Senhor, possamos nos relacionar com o Senhor em espírito e em verdade. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Diácono Livone, dirigente dessa noite, encerra o culto. Eu me esqueci de mencionar que eu vi o irmão Alessandro saindo, né? Né, irmã Maria? Acho que ele ficou doente, né? Foi? O irmão Alessandro, eu vi ele saindo com a irmã Ana Paula. Acho que ele ficou doente, né? Que sempre tem aquelas crises, né? Foi a Ana Paula. Ore pela Ana Paula, irmãos, tá bom? Aí devemos orar por nós, irmãos. As enfermidades aí têm nos afligido. Vamos orar uns pelos outros. Bem, irmãos, nós iremos encerrar com um hino do nosso cantor cristão, o hino de 188, o Evangelho. Após esse hino, nós estamos encerrados, indo para o nosso lares, tá bom? Santa paz
Amém. Boa noite a todos. Uma ótima semana também. No nome santo de Jesus. Obrigado.